Salve, salve rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos para mais um Giro, edição única aqui no canal do Pedrosa. E dessa vez vamos falar sobre a partida contra o Melgar que vai ocorrer amanhã, nesta quarta-feira, pela estreia da Copa Sul-Americana. Vamos falar e trazer os preparativos do Vasco, que já está no Peru, já está em Arequipa para se preparar para o duelo. Vamos falar também sobre a questão do Clássico dos Milhões pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, que o Vasco vai enfrentar o Flamengo e quer levar o jogo para São Januário. Tá tendo polêmica sobre isso. E, além disso, vamos falar também sobre a venda de ingressos para a partida contra o Puerto Cabello, também pela Copa Sul-Americana, jogo aí válido pela segunda rodada da fase de grupos, beleza? E no mais, vem com a gente para mais um giro aqui no canal do Pedrosa. Não se esqueça de deixar seu like, o seu comentário, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo com todos os seus amigos, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, enfim, todas as redes sociais aí que vocês tiverem acesso. E no mais, é isso. Vem para mais um giro aqui no canal do Pedrosa. Vem com a gente. O Vasco divulgou nesta terça-feira o informativo de ingressos para a partida contra o Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. E os ingressos aí vão manter a mesma base de preços do último jogo agora contra o Santos, que o Vasco saiu vitorioso aí, venceu por 2-1 de virada. E o preço vai ser a mesma coisa, basicamente, R$120 a inteira e 60 a meia para arquibancada. E para sócios torcedores aí, dependendo da categoria, 5 estrelas, 4 estrelas, vai ter desconto. No mais, a venda abre primeiro para sócios e depois vai abrir para o público geral. E a torcida do Vasco certamente vai esgotar os ingressos para esse confronto. E você não deixe de comprar o seu ingresso para apoiar os Gigantes da Colina, para que a gente possa ir buscar esse título da Sul-Americana, que é perfeitamente plausível, visto que o Vasco ele tem uma equipe competitiva e é uma equipe que já na Copa do Brasil do ano passado demonstrou que pode competir em competições mata-mata, né? Ainda mais no torneio internacional aí que há muito tempo o Vasco não disputa. Enfim, os ingressos já estão à venda e não deixe de acessar o site do Sócio Gigante para resgatar, para fazer a compra do seu ingresso e apoiar o Vasco da Gama. E o Vasco viajou na noite desta segunda-feira para o Peru, para a cidade de Arequipa, visando o confronto aí contra o Melgar, que será realizado no estádio Monumental de Unsa. O Vasco, inclusive, já treinou nesta manhã e acredito aí que deve repetir o time que venceu o Santos pela estreia do Campeonato Brasileiro. Nuno Moreira ali no ataque, junto com o Coutinho, junto com o Garré e Pablo Verratti, mantendo o dupla com Maurício Lemos e João Vitor. Enfim, ainda não temos a informação concreta sobre a provável escalação, mas o Vasco deve sim manter essa base de time, essa espinha dorsal para enfrentar o Melgar e, se Deus quiser, aí buscar esses 3 pontos que serão fundamentais, visto que o primeiro colocado é o que se classifica direto para a fase de mata-mata da competição da Copa Sul-Americana. E o volante Tietê falou ao Vasco TV sobre essa estreia na Copa Sul-Americana, sobre o que o grupo projeta, sobre o que o grupo pensa para essa Copa Sul-Americana e também sobre os próximos jogos no Campeonato Brasileiro. Confiram aí a aspa do volante Tietê. A gente sabe que a estreia dá uma ansiedade um pouco maior, né? Talvez e também por ter um bom tempo que o clube não disputava assim, competições sul-americanas. E acho que a gente se preparou bem, a gente está preparado para essa estreia fora de casa. Sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente se sente preparado para isso. Eu voltei faz uma semana mais ou menos, né? Nem isso eu acho, mas o pessoal se preparou muito bem. Foram sessões de treino muito fortes, exaustivas, né, para evolução de todo o grupo. Todo mundo se preparou igual, independente dos que iniciam a partida ou dos que entram no decorrer da partida. Então acho que a gente está muito preparado para as 2 competições que se iniciaram agora. Bom, a gente sabe que o futebol brasileiro tem um nível muito alto, né, de exigência. Todas as equipes jogando dentro ou fora de casa dão um trabalho. São muito bem treinadas, organizadas, então acho que o nosso futebol e o Brasileirão em si prepara muito para as outras competições. Se a gente pegar o retrospecto dos últimos campeões e finalistas aí dessas competições, como o Sul-Americano e Libertadores, são os brasileiros. Então acho que é uma boa coisa para a gente se apegar também. Eu sou um cara de falar pouco e analisar mais, né? Ajudar e saber me posicionar quando eu me pergunto ou quando eu vejo que é necessário, mas da minha parte vai ter muita entrega, assim como de todo o grupo. Não gosto de falar muito de mim, mas é um desafio muito bom, um desafio novo. A gente está totalmente apto para deixar o nosso máximo e nossos objetivos no ano, e a expectativa é grande para essas competições, então a gente quer
deixar todos orgulhosos. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara? Além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? E para finalizar o giro desta terça-feira, vamos falar aí sobre uma informação que foi trazida aí pela grande imprensa e confirmada pelo nosso jornalista Lucas Pedrosa. O Vasco pretende levar o clássico contra o Flamengo para São Januário, divisão de público 90-10 com torcida visitante, porém admite aceitar torcida única caso o Batalhão Especializado de Polícia em Estádios, o BEP, não permita que o jogo tenha duas torcidas. O Vasco admite já contar com torcida única caso seja necessário, caso seja uma imposição. E o nosso Lucas Pedrosa falou sobre isso, falou sobre as críticas que o Vasco vem recebendo aí por tentar levar esse jogo para São Januário. Também relembrou a situação envolvendo o Maracanã, que o Vasco tentou participar do consórcio, mas foi impedido pela dupla Fla-Flu. E o nosso Lucas Pedrosa trouxe as informações sobre isso. Torcida única, Vasco e São Januário, qual a opinião e a informação que o nosso Lucas Pedrosa aí tem para oferecer e tem para nos trazer. Enfim, confira aí a aspa que o nosso jornalista trouxe no programa SBT Esportes Rio. Confira. Ô Pedrosa, e o Pedrinho também, além desse jogo Melgar, todo mundo comentando, né? Amanhã é o jogo do Vasco, a estreia, mas o Pedrinho teve uma fala sobre São Januário. O que aconteceu, Pedrosa? O Pedrinho disse que enviou uma carta para fazer o mando de jogo contra o Flamengo na partida em São Januário. E essa partida acontece já agora nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. É dia 19, né, gente? Exatamente. O Vasco da Gama é uma equipe que, na minha visão, é historicamente prejudicada porque não consegue jogar em casa. É o único clube do Brasil que é punido por não ter casa. O Maracanã, que é digamos assim, a casa do futebol carioca, que eu defendi tanto assim aqui no Campeonato Carioca, quando estava 50-50, porque isso era previsto em regulamento, na minha visão, era uma coisa natural, mas desde os últimos anos, quando a dupla Fla-Flu assumiu o Maracanã, a dupla Fla-Flu sempre dificultou o Vasco da Gama de jogar no Maracanã. Há anos o Vasco, que foi o primeiro campeão carioca dentro do Maracanã e teve o direito de escolha do seu lado, não pode jogar do seu lado, porque o Fluminense não deixa. Há anos o Vasco tem que entrar na justiça, o que é um absurdo, para poder jogar no Maracanã os jogos, pouquíssimos jogos, alguns jogos que o Vasco escolhe e que obviamente não prejudicam o gramado, e a dupla Fla-Flu cisma em colocar a culpa no Vasco em relação ao gramado. E dessa vez o Pedrinho falou isso muito bem, que estacionamento, camarote, tudo que tem direito a um mandante no Maracanã seria, na verdade, para o Vasco de visitante, mesmo tendo a condição de mandante. Então mandar o jogo no Maracanã não faz sentido para o Vasco no novo Maracanã. Esse Maracanã, que inclusive nem mesmo o nome mais deve ser do Maracanã, porque Fluminense e Flamengo negociam os name rights do Maracanã.
Então, o Maracanã que a gente conheceu do futebol carioca, infelizmente ele não existe mais. Eu sou um grande defensor da memória do futebol carioca, acho que não tem nada mais gostoso de se ver no futebol carioca do que a torcida dividida, o clássico 50-50, acho que isso realmente faz parte da nossa cultura. É lindo. Mas antes de cobrar o Vasco da Gama sobre qualquer posicionamento, os próprios torcedores de Flamengo e Fluminense têm que cobrar os próprios clubes, porque o Vasco foi escanteado no Maracanã durante todo esse tempo. Então, nesse momento, entendo completamente a postura do Pedrinho de querer mandar o jogo em São Januário, não com torcida única, como muita gente está falando. Ele quer mandar o jogo em São Januário, 90-10. E de quem é essa responsabilidade? Do BEP, da polícia, que tem que garantir a segurança dos torcedores do Flamengo quando o jogo for em São Januário. Porque o Vasco não pode ser punido porque não tem casa, porque tem casa. E outra coisa, tem jogo contra o Corinthians, no domingo agora eu estive lá, jogo contra o Santos. Corinthians, então, tem um histórico de brigas com a torcida do Vasco perverso, É verdade, gigante. E eles garantem a segurança para o jogo contra o Corinthians, garantiram a segurança para o jogo contra o Santos, estava lotado lá o setor do Santos. Por que não pode garantir a segurança para o Flamengo e para o Fluminense? Então, com todo respeito, eu acho que essa responsabilidade é muito mais do BEP, a incompetência dos órgãos públicos de não garantir a segurança, do Vasco só querer jogar em sua casa. Ele não pode ser prejudicado por ter casa. Ô, Venê, você colocou em suas redes sociais a resposta do Flamengo, porque você tem 30 segundos, você consegue falar? Vamos você resumir. É bom nisso, O problema é que na fala do Pedrinho ele acabou dizendo que se precisar vai pedir para jogar em torcida única. Mas não pediu. Tudo bem, se precisar. O Flamengo não é contra jogar em São Januário, muito pelo contrário. Eu inclusive, acho que o Vasco tem que jogar em São Januário, porque é a casa dele. O BEP precisa garantir a segurança. O Flamengo não é contra jogar em São Januário desde que tenha segurança para os seus torcedores. O Flamengo só é totalmente contra, em caps lock, em caixa alta, futebol carioca com torcida única. Muito bem, a gente também, né, gente? A gente não quer ir. E no mais é isso, rapaziada. O giro desta terça-feira vai ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo para todos os seus amigos no WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, enfim, todas as redes sociais que vocês tiverem acesso. Além do mais, não se esqueçam de seguir o canal do Pedrosa no Instagram. Por lá estamos trazendo noticiário todos os dias do Vasco da Gama, sobre notícias, informação, opinião, tudo com muita credibilidade e seriedade, para que você, torcedor, esteja muito bem informado sobre o dia a dia do Vasco da Gama. Beleza? E no mais é isso. Tamo junto, forte abraço e saudações vascaínas.